Boa noite, graças e paz a todos. Sou Jorge Alves, estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Hoje, dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de Lucas, nós estamos no capítulo 2 e nós vamos ler do verso 21 até o verso 40. Hoje uma leitura um pouquinho mais extensa. Chegamos no momento da infância de Jesus, onde Jesus é apresentado no templo. Então nós vamos estar fazendo essa leitura e logo mais vamos estar refletindo um pouquinho sobre essa passagem, ok? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 21 em diante, diz assim: Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Verso 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, e depois de se casar, então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Bom, nós vamos falar um pouquinho, exatamente sobre esse momento aqui, que é o momento da apresentação de Jesus, o momento em que ele é circuncidado. O texto começa dizendo que ao completar-se 8 dias, Jesus foi levado para ser circuncidado. Essa cerimônia em hebraico é chamada de Brit Milá, que quer dizer aliança da circuncisão, porque a circuncisão é um sinal da aliança. O que vem a ser a circuncisão? Essa foi uma ordem de Deus, dada a Abraão, foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão, e a partir de então surge a comunidade de Israel em Abraão, nessa aliança, e todos os judeus, todo homem judeu ele precisa ser circuncidado ao 8º dia. O que é a circuncisão? A circuncisão é uma pequena cirurgia que é feita no prepúcio, na pele, na membrana que cobre a genital masculina, naquela parte inferior, abaixo, da genitália masculina, há ali
a uma pele que a circuncisão remove essa pele, né? Essa pele que liga, que fica, que faz essa ligadura, como se fosse uma operação de fimose, entendeu? A circuncisão é essa ruptura. Por que que ela foi ordenada em crianças, em meninos, ao 8º dia do seu nascimento? Porque em adultos era um processo muito doloroso. Dizem os rabinos que Abraão, após a circuncisão, ficou semanas doente, de cama, se recuperando por conta da circuncisão. Dizem até mesmo Ramban e Rashi, principalmente Rashi no seu comentário à Torá, no capítulo 18, quando diz que Abraão ele recebe, né, a visita de 3 visitantes, né, de 3 homens, que ele estava à porta da tenda ainda num processo de recuperação da circuncisão. Vemos em outra passagem também, dentro do livro de Gênesis, um determinado grupo se circuncidou e ficou dias, né, em processo de recuperação. Então, em adultos era um processo muito doloroso, sem lembrar que não existia anestesia. Então, nas crianças era um processo, ainda bebê, muito mais tranquilo. E, logicamente, diz a tradição que o 8º dia era um dia específico, um dia que a mãe da criança já tinha saído do período de purificação, porque lá em Levítico, capítulo 12, verso 2 e 3, fala que uma mulher, ao ficar grávida, ao dar à luz um menino, ela ficaria impura por 7 dias. Se ela desse à luz a uma menina, ficaria impura por 14 dias, ou seja, ela não poderia estar em nenhum local sagrado, no caso o templo ou o tabernáculo, né? O tabernáculo depois o templo, não poderia tocar nos artefatos, nos utensílios sagrados. Ela estava cerimonialmente impura, entendeu? Após, no caso de um menino, após o 7º dia, o 8º dia, seria o dia que ele seria levado para ser circuncidado, ok? Então, por isso a ideia do 8º dia está atrelado à aliança, né? Se você pega um número indo-arábico, né, os nossos numerais, você pega um 8, você vê que o 8 ele tem como ele é a junção basicamente, né, de duas alianças uma sobre a outra, formando um 8, né? Exatamente essa ideia de que o 8º dia é o início de um novo ciclo, né? Ou um início dentro da mística judaica, é um número que aponta para a eternidade, um número que aponta para, se você tem os 7 primeiros dias, né, onde se dá a criação, o 7º é a plenitude do tempo, é a plenitude de todas as coisas, é a conclusão de um tempo. O 8º ele coloca numa dimensão atemporal. Então, por isso o 8 o 8º dia ele está atrelado à aliança, porque a aliança ela não tem uma data, ela não tem um término. Ela teve um início, ela não tem um fim, ela é atemporal. Enquanto existir a Torá, enquanto existir esse mundo, na comunidade judaica, é um mandamento que se circunde todo menino no 8º dia, tá? Na época de Moisés, na época dos reis, no Antigo Testamento, a quebra disso era punido com morte, era algo assim extremamente sério a observância da circuncisão, como isso é feito até hoje. Então, o verso 22 diz: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém. Que lei de purificação é essa? Exatamente essa em Levítico 12, versos 2 e 3, que fala que a mulher ficaria por 7 dias impura, cerimonialmente impura, mas no 8º dia ela estaria purificada e deveria levar o filho para ser circuncidado.
Nos dias de Jesus, a circuncisão era feita ainda no templo em Jerusalém. Então era muito provavelmente feita por sacerdotes, por levitas, né? Eles que eram, eles faziam o papel do que hoje na tradição judaica é chamado de moelo. Moelo é o que faz a cirurgia, né? É o que faz o corte, é o que aplica a circuncisão. Então, nos dias de Jesus, você vai ver que isso estava muito atrelado ao sacerdote, já que isso era realizado no templo, ou seja, era uma das funções sacerdotais, era uma das funções, né, dos levitas ali dentro do templo, ok? Aí o verso 23 diz assim, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Essa já é uma ordem de Deus que você vê em Êxodo, capítulo 13, verso 2 e verso 12. Todo primogênito do sexo masculino, tanto de humanos, tanto de pessoas, como de animais. Também todos esses eram consagrados ao Senhor, ou seja, eles pertenciam ao Senhor, deveriam ser dedicados ao Senhor. No caso dos primogênitos, eles, se fossem filhos, significariam que eles seriam consagrados ao serviço de Deus, ao serviço do Senhor. Se não fosse consagrados como os da tribo de Levi para o serviço do templo, os homens das outras tribos eles seriam consagrados ao Senhor para servir ao Senhor na guerra, tá? Porque a guerra estava conectada ao serviço a Deus, né? Naquele contexto de mundo em que eles viviam, principalmente ali no deserto, ok? Então, aí o verso 24, né? Diz assim, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui é uma citação de Levítico capítulo 12, do verso 6 a 8. E, na verdade, o texto de Levítico 12, de 6 a 8, carrega o seguinte termo, que, na verdade, deveria se levar um animal. O verso 6 de Levítico 12 nos dá essa seguinte informação. Vou fazer uma leitura aqui rápida para que vocês possam compreender o que era exatamente esse mandato, né? Diz assim, quando se completarem os dias da sua purificação, pelo nascimento de um menino ou de uma menina, se trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Então a ordem era que se levasse um cordeiro ou um pombinho, um cordeiro juntamente com um pombinho ou com uma rolinha, certo? O cordeiro ele seria queimado em holocausto, ok? Ele seria sacrificado, queimado em holocausto, e a pombinha como oferta pelo pecado. E aí, diz assim, o sacerdote vai oferecer ao Senhor para fazer propiciação por ela, pela mãe, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina. E aí, olha o que diz o verso 8 de Levítico 12. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Lucas cita apenas a parte dos pombinhos e ele omite a questão do cordeiro. Por quê? Existem várias opiniões, mas como você começa, quando a gente começa a olhar para o Evangelho de Lucas, e desde do primeiro capítulo, eu estou falando que o Evangelho de Lucas, ele carrega, tanto o Lucas como o livro de Atos, carrega uma ênfase para questões sociais. Eu sei que isso foi muito discutido no século XIX, século XX, início do século XX, mas há uma inclinação do texto de Lucas para mostrar sempre. Lucas, nesse momento aqui,
do nascimento, esses relatos do capítulo 1 e 2, que falam do nascimento de Jesus, João Batista, ele está sempre querendo mostrar que a salvação não vem dos centros de poder, que a salvação não vem de Jerusalém, que a salvação não vem de Roma, que a salvação não vem dos grandes centros urbanos, que a salvação de Deus, que o agir de Deus não se dá na história por meio de elites, de ricos, de pessoas que têm o poder. A ideia de Lucas é mostrar que a salvação vem, eu uso esse termo, vem da periferia, vem da margem, vem do lugar à margem. A salvação veio de Nazaré, a salvação veio de um lugar pobre. Talvez seja por isso que Lucas apenas relata a questão dos 2 pombinhos, porque ele estava mostrando para os seus leitores que Jesus nasceu numa família pobre, que naquele momento José e Maria não tinham condições não tinham condições financeiras, era um casal pobre. Que Jesus, o Rei, o Senhor, nasce em uma família pobre. Você leu em Levíticos 12:8 que se a pessoa não tivesse condições financeiras, ou seja, se ela fosse pobre, ela, ao invés de dar o cordeiro e o pombinho, daria 2 pombinhos, porque eram feitos 2 sacrifícios. Então, para os nossos defensores de uma teologia que afirmam que Jesus era rico ou que veio de uma classe abastada, eu já ouvi tanta coisa nessa vida, tanto absurdo. O texto de Lucas aqui, pela oferta dos seus pais, mostra que ele nasceu numa família pobre. Que o rei das nações, o Messias, o Salvador, o Senhor, nasceu entre os mais humildes, entre a classe pobre, no meio da classe que mais sofre opressão e injustiças, que mais sofre vergonhas, que mais sofrem humilhações. Isso para nos mostrar que Deus se associa com aqueles que estão sendo marginalizados, que Deus se associa com aqueles que estão sofrendo a opressão, que Deus ele olha para a dor daquele que está necessitado. E aí ontem eu fiz esse paralelo de mostrar que essa ação de Deus em Jesus e essa ação de Deus em Lucas em enfatizar essa preocupação com o necessitado, com o que está em estado de vulnerabilidade, com aquele que está em estado de sofrimento, de precariedade, faz uma conexão com o Êxodo, faz uma conexão com o momento que Deus olha para Israel no Egito e os vê como escravos, os vê numa situação de miséria, os vê numa situação de opressão de todos os níveis, opressão política, opressão socioeconômica, opressão cultural, opressão religiosa, opressão espiritual, e toma a iniciativa de libertá-los e salvá-los. Então você vê essa ênfase no texto da Torá, em Êxodo, em que Deus se preocupa com os injustiçados, com aqueles que estão sendo alvos da opressão, com aqueles que estão sendo alvos das injustiças sociais. E aqui Jesus ele nasce num contexto, ele é apresentado como alguém que nasceu num contexto de pobreza, num contexto de pessoas que sofrem injustiças, que sofrem o espólio, que sofrem as dores daqueles que são menos favorecidos.
nessa passagem aqui, mais uma vez, é nos apresentado isso por meio da oferta que os seus pais apresentam, ok? E aí você vê o texto diz que havia um homem que morava ali próximo, chamado Simeão, um homem justo e piedoso. Quando a Escritura faz menção a alguém como sendo justo e piedoso, significa que era alguém com uma vida íntegra, com uma vida com Deus, com uma vida como sendo alguém que tinha uma importância naquela comunidade. Normalmente o termo justo no judaísmo sempre aponta para algum líder, sempre aponta para alguém de respeito, sempre aponta para algum tipo de sábio, sempre aponta para alguém que tem influência na comunidade. Esse termo justo é muito usado para essas pessoas. Está dizendo que esse homem Simeão, ele era um homem justo, que ele era um homem justo e piedoso, ou seja, ele provavelmente era alguém que tinha uma importância dentro do cenário religioso, dentro do cenário daquela comunidade ali. E o que acontece? Ele vai, e aí o texto diz que era um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, ou seja, que esperava a vinda do Messias, porque a vinda do Messias já era desde o retorno do cativeiro da Babilônia, né, onde se inaugura o período do judaísmo do Segundo Templo, que você pode ver isso no livro de Esdras, no livro de Neemias. Desde esse regresso, né, também você pode ver isso em Ageu e Malaquias, tá? E Zacarias. Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas pós-exílicos que estão em Judá depois do exílio, depois que eles retornam do exílio, né? E o livro de Neemias e de Esdras, de Esther também, Crônicas também, mas especificamente Esdras, Neemias, que tratam dessa condição do regresso do povo. E nesse período aí, desde esse período se reacende a chamada esperança messiânica. A partir dessa época já se começa a se configurar essa esperança. Você vê isso até na profecia de Zacarias, no texto de Ageu, no texto de Malaquias, está muito presente essa ideia. Isso se desenvolve na literatura judaica. Então, quando fala que ele esperava a consolação de Israel, ele estava esperando o Messias. E aí o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele, né? O Espírito do Senhor estava sobre ele. É interessante isso porque agora, mais uma vez, começa no Evangelho de Lucas aquele movimento em falar que o Espírito está movendo todas as coisas, aquela ação de mostrar que o Espírito está conduzindo a história, que ele está trabalhando, que ele está operando, né? Que o Espírito do Senhor está agindo em todo o tempo. O Espírito do Senhor está se movendo para confirmar, se movendo para anunciar, se movendo para gerar, está se movendo. Então, ele é um homem cheio do Espírito e que o próprio Espírito, Lucas faz questão de repetir, né? Lhe revelou que ele não morreria sem ver o Cristo, sem ver o Messias. E, de novo, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. No verso 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Então você pode ver que esse homem, um homem cheio do Espírito, um homem que se move no Espírito e um homem que recebe as promessas do Espírito. O Simeão, ele é um modelo de como nós precisamos viver a nossa relação com Deus. Precisamos ser cheios da presença de Deus, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos ser conduzidos e orientados pelo Espírito e precisamos ouvir a instrução do Espírito, né?
assim como ele vive uma vida aonde as promessas de Deus se cumprem sobre ele vive uma vida que pode experimentar, tocar na promessa de Deus, porque ele vive uma vida onde ele permitiu que Deus conduzisse a sua história. Simeão, ele nos ensina a história, e a passagem é muito curta em falar sobre esse homem, não nos dá nenhum grande relato sobre ele, só nos fala que ele é um homem justo, que ele é um homem importante, que ele é um homem que tem significado na sua comunidade, que ele tem peso na sua comunidade, exatamente pelo fato dele ser um homem justo. Esse título de justo, em hebraico, é chamado tzadik. Tzadik é um líder, é alguém que tem importância, é alguém que a sua vida tem relevância. Então, por ele ser um homem que a sua vida tem relevância, ele é um homem que a sua vida é conduzida pelo Espírito. Então, ele é um homem cheio do Espírito, que se move no Espírito, que recebe a promessa do Espírito e que pode ver a concretização da promessa de Deus sobre a sua vida. Por ser cheio do Espírito, por ouvir a voz do Espírito, por se permitir ser movido pelo Espírito. E chegando lá, o texto diz, no verso 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, que é a circuncisão, né? Que era a Brit Milá, Simeão tomou nos braços a criança. Ele pegou Jesus nos braços. Hoje, no judaísmo, aquele que tem essa função de pegar a criança e levar para o moelo, que é aquele que faz a circuncisão, é chamado de sandak. O sandak é uma espécie de padrinho, é alguém que recebe uma honra muito grande em poder apresentar a criança. E a esse homem, o José e Maria deu Jesus nos braços desse homem, para que ele fosse o representante, para que ele fosse uma espécie de padrinho. E normalmente os padrinhos eram os avós, né? Então, talvez isso também já seja um indicativo histórico para a gente de que os pais de José e de Maria já não fossem mais vivos, né? Esse homem, ele toma a honra de apresentar Jesus, de levar, de estar com o bebê na mão ali, para que o sacerdote pudesse fazer a circuncisão. E nesse exato momento, mais uma vez no texto de Lucas, né, a gente tem a inserção de mais um hino, de mais um cântico. Ele louva a Deus, ele expressa uma palavra de louvor, de adoração a Deus, dizendo assim: ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ele expressa uma palavra de louvor muito próxima, né? Muito semelhante a um salmo. Aqui é um pequeno salmo que para nós aqui, né, tem 4 versos. E nesse salmo ele expressa gratidão e louvor a Deus por Deus tê-lo conservado vivo, e ele pôde ver a concretização da promessa de Deus. Nós ouvimos muito na nossa vida sobre promessas. Creio que todos nós que caminhamos com o Senhor, que andamos com Jesus, que servimos a Deus, somos alvos de promessas de Deus, somos alvos da promessa de Deus expressa nas Escrituras, promessas de Deus para a igreja, para o povo de Deus, para a igreja, das quais nós seremos participantes delas, mas também nós recebemos promessas pessoais de Deus, específicas para cada um, específicas para a nossa individualidade. E o que a gente precisa entender que o caminho para se viver essas promessas de Deus na nossa individualidade passa pelo fato de construirmos um estilo de vida como o de Simeão,
Diz o texto que Simeão era um homem justo. O que é um homem justo? É um homem que não tem falhas? Não. Quando se fala de um homem justo, está se falando de um homem que teme a Deus, de um homem que a motivação do seu coração é obedecer à vontade de Deus. Ninguém consegue ser perfeito, ninguém consegue cumprir toda a lei, mas mais do que as nossas realizações, Deus olha e enxerga a intenção, a motivação do nosso coração. Talvez, ainda que nós muitas vezes temos o desejo de fazer algumas coisas que estão fora do nosso alcance, ou sermos uma pessoa melhor que ainda não é nos acessível, ou ter um estilo de vida mais próximo de Deus que ainda se parece longe para nós, mas o fato de desejarmos isso em nosso coração, o fato de desejarmos servir mais a Deus, amar mais a Deus, obedecer mais a Deus, o fato de querermos em nosso coração ter uma vida mais piedosa, mais justa, mais próxima de Deus, ainda que na prática isso não aconteça de forma efetiva, a motivação em si, Deus olha para o desejo do coração, Deus olha para esse tipo de motivação e Ele trabalha em nossas vidas a partir da motivação. É por causa da vontade do coração que Deus trabalha e vai construindo um caminho para que nós possamos chegar aonde nós sonhamos ou desejamos em nosso coração. Então, quando alguém deseja viver para Deus, e viver para Deus vai ter implicações de abrir mão de muitas coisas em nossas vidas. E esse abrir mão, essa renúncia no meio do caminho, essa renúncia que nós fazemos no meio do caminho para que possamos estar mais próximos de Deus, nos conecta com a promessa. Essa renúncia, esse abrir mão que nós realizamos em nossa vida, porque o nosso coração deseja mais de Deus, é o caminho que nos leva a alcançar as promessas de Deus. Então ele é um homem que teme a Deus, um homem que ama a Deus, um homem que procura obedecer a Deus. Isso é alguém justo no texto da Bíblia. Pelo menos dentro quando se olha até aqui nos evangelhos, no Antigo Testamento, o sentido de justo é esse. Nas cartas do apóstolo Paulo, me parece, pelo menos em Romanos, que o termo de justo ali é alguém que foi justificado, ou seja, alguém que foi alvo daquilo que Cristo fez por ele, né? Paulo parece tratar, pelo menos até hoje, né, de Lutero para cá, se lê tradicionalmente nessa perspectiva, que um homem justo, nas cartas de Paulo, tem a ver com um homem que recebeu, que experimentou da justiça de Deus em Cristo, né? O homem que foi justificado, que foi perdoado, que foi absolvido da sua culpa. Mas aqui, dentro da comunidade judaica, um homem justo é um homem que teme a Deus. E esse temor a Deus o levou a viver as promessas de Deus. E aí o texto diz, né, que diante dessa expressão de louvor, os pais ficam admirados. E aí Simeão abençoa o menino e ele dá uma palavra com viés profético para Maria. No verso 34 ele diz assim: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ou seja, ele estava dizendo que Jesus ele seria alguém que mexeria com as estruturas daquela cidade, daquela sociedade, daqueles dias, que ele seria alguém onde as pessoas não ficariam em cima do muro em relação a ele, ou iriam amá-lo ou iriam odiá-lo. Não teria como, em relação a Jesus, ficar em cima do muro. Não tinha e não tem. Ou nós não temos como ficar em cima do muro nunca em relação a Jesus. Ou estamos
a favor de Jesus ou nós estamos contra Jesus. Sempre será assim. E quando ele fala que ele seria um sinal de contradição, significa que ele iria confrontar todas as realidades, todas aquelas crenças, toda a maneira de pensar daquela cultura. E por conta disso, por ele confrontar, iria ficar visível a motivação do coração das pessoas. E aí ele fala para Maria: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma, falando do que? Do sofrimento, que ela iria acompanhar a morte do seu filho, de quanta dor ela iria sentir por tudo que iriam fazer com ele. Logicamente que tudo estava velado, era uma palavra profética e ela apenas ouve, né? Guarda isso. O texto diz no final que também havia uma profetisa chamada Ana, né? Filha de Fanuel, da tribo de Asser, que era uma senhora idosa e que chegou no templo exatamente no momento em que estava sendo dito tudo isso. E ela começou a falar do menino, ela começou a ser uma pregadora, uma anunciadora do nascimento do Messias para as pessoas ali ao redor. E por ser uma mulher também piedosa, muito provavelmente as pessoas deram atenção, pararam para ouvi-la. Lucas diz que ela era uma profetisa. Você vê o Simeão aqui profetizando, mas vale se lembrar que não existiam mais profetas. E aí você pode perguntar, mas como ela é chamada de profetisa e não existe profetas? Porque o ofício profético, ele se encerrou em Malaquias. E ele só é retomado em João Batista. O ofício profético, ou seja, uma pessoa que nasce, porque assim, o conceito do Antigo Testamento, a ideia quando se fala de profeta, é que profeta, ele nasce profeta. Quando você lê o texto, aquilo que Deus fala, Jeremias, né? Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, antes que você fosse gerado, eu já te conhecia, eu já tinha te escolhido e te dado por profeta para as nações, ou seja, era algo atemporal, antes do nascimento, antes da formação, antes dele ser fecundado no ventre de sua mãe. Na eternidade, quando a sua alma pertencia a Deus, estava conectada a Deus, Deus o havia escolhido. Então, no judaísmo, na comunidade judaica, se entende isso, que profeta é alguém que nasce profeta. E é até interessante que na Idade Média, o Rambam, que é uma das grandes figuras do judaísmo, também conhecido no Ocidente como Maimônides, ele escreve um texto chamado Mishneh Torah, aliás, que ele faz uma análise de todos os mandamentos, dos 613 mandamentos. Ele faz comentários sobre eles. E tem um livro do Maimônides, que no Ocidente aqui saiu com o nome de Guia para os Perplexos. E tem uma seção que ele fala exatamente dos profetas. Ele fala que alguém que nasce profeta, ele tem uma sensibilidade diferente, ele tem uma percepção diferente da realidade, a forma dele pensar e dele entender as coisas. Há um viés muito mais profundo do que nas pessoas comuns. Então, você vê ali no texto do Maimônides, que quando ele fala sobre o que é um profeta para a comunidade de Israel, o que é um profeta para o judaísmo, você vê que há critérios muito bem definidos na tradição desde os primórdios. E esses critérios já estavam aqui presentes nos dias de Jesus, porque quando Jesus nasce, quando João Batista nasce, eles nascem dentro
no meio do chamado movimento rabínico. Eles nascem dentro desse momento histórico, dentro desse momento onde o profetismo havia dado lugar ao sábio. Então, assim, o movimento dos profetas cessou, e agora cessou no fim do quarto século, e aí do quarto século até aqui, por 400 anos, o grande referencial na comunidade judaica é o sábio. Quem é o sábio? O sábio é aquele, ele passa a ter dentro do judaísmo uma importância maior do que o profeta. Por quê? Porque o profeta ele tinha uma vocação em termos de uma missão. Ele tinha uma vocação para um povo, para um determinado momento, para tratar de uma coisa específica, para denunciar algumas coisas específicas. E o sábio, ele era alguém que ele tinha a função agora a missão dele era com toda a comunidade. A função dele era instruir toda a comunidade. A função dele era direcionar toda a comunidade. Então, o sábio ele passa a ter um papel muito mais considerado do que um profeta. Mas eles sabiam, pelos textos dos profetas, que novamente, nos últimos dias, Deus restauraria esse movimento profético em Israel. E então, mulheres como Ana aqui, elas não são consideradas profetisas, mas elas são consideradas mulheres piedosas, entendeu? Você pode entender aqui o que Lucas quis dizer como profetisa. Na verdade, ele estava querendo dizer de uma mulher que tinha inspirações, que tinha palavras de sabedoria, entendeu? Existe um conceito dentro da literatura judaica que o movimento do sábio, o pensamento do sábio, a direção do sábio, a instrução do sábio é como se fosse uma profecia. Então, homens sábios, eles tinham a sabedoria, ela é o quê? Ela é uma... Vou usar um termo, é um insight divino. A sabedoria é uma percepção divina. No texto da Bíblia hebraica, sabedoria é enxergar com os olhos de Deus. Muitas vezes a ideia de sabedoria está muito atrelada a isso, a enxergar de cima, enxergar como você estivesse vendo aquilo de uma perspectiva divina. Existe muito esse conceito. Então, quando alguém dá um conselho sábio que livra a alma de alguém, que tira alguém de cair numa vala, que tira alguém de cair numa situação de desastre, o conselho sábio tem o mesmo peso da palavra profética. Então, por isso, há essa associação. Lucas, por não ser tão conhecedor do judaísmo, embora ele esteja aqui fazendo um trabalho de pesquisa, ele chama ela de profetisa. Mas, na verdade, ela era uma mulher piedosa, ela era uma mulher exatamente como Simeão aqui, entendeu? Eram pessoas justas, tementes a Deus, e por estarem conectados a Deus, por terem uma comunhão com Deus, Deus lhes dava o quê? Uma sabedoria, um entendimento, um discernimento espiritual, para que por meio de sonhos, ou até mesmo de visões, pudessem ter o quê? Instruções, pudessem ter revelações de Deus, ok? Mas isso em si não caracteriza o ministério de um profeta, entendeu? O ministério de um profeta é muito para além. Você vai ver um profeta em João Batista, você vai ver um profeta em Jesus, ok? E depois disso o texto termina dizendo que depois da circuncisão, depois de todo esse momento da apresentação de Jesus, eles voltam para sua cidade em Nazaré, voltam para Galiléia. E aí o verso 40 encerra, porque aqui eles estão voltando, Jesus ele tem apenas dias de nascido.
E o verso 40 ele volta dizendo: e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, que agora Lucas está dizendo que ele está tendo um crescimento físico, ele está crescendo e se fortalecendo, ou seja, ele está saindo de uma fase de um bebê para uma criança. E o que está acontecendo com ele? Ele está sendo visitado, ele está sendo preenchido por sabedoria. Essa é a palavra que Lucas usa para o que está acontecendo com Jesus. E aí você vê que o texto diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que ele quer dizer que a graça de Deus estava sobre ele? Que o favor de Deus estava sobre ele? Que a mão de Deus estava sobre ele? Ou seja, que Deus estava sendo com ele? Ou seja, que nesse processo de crescimento, nesse processo de amadurecimento, a sua mente, as suas percepções, elas estavam sendo o quê? Trabalhadas por Deus. Ou seja, ele era uma criança como qualquer outra criança, num primeiro momento. Mas, mesmo sendo criança, a sua percepção da vida, a maneira como ele enxerga a vida, o entendimento que ele está tendo das coisas que ele está vivenciando, experimentando e aprendendo como uma criança qualquer, tem efeitos diferentes, tem dimensões diferentes, tem camadas mais profundas. E aí o verso 41 em diante, quando vai apresentar o menino Jesus no templo, nos elucida bem essa parte, que é o que nós vamos tratar amanhã, assim o Senhor nos permitindo. E para a gente fechar isso aqui, né? Hoje eu quis fazer uma leitura um pouco mais textual, mais analítica, para que você possa ter uma ideia, né, da beleza do texto, de como essa história é uma história fascinante, como essa história ela é fantástica. Com tudo isso a gente aprende o quê? A gente vê um casal que teme a Deus, Maria e José, que amam o Senhor, que procuram cumprir a vontade de Deus, obedecendo os preceitos da lei do Senhor. Você vê um outro casal, né? Apresenta-nos Simeão e Ana como pessoas que Deus as conservou em idade avançada, Deus as conservou vivas para que elas pudessem presenciar, ver e tocar na promessa. Ou seja, que à medida que nós buscamos a Deus, fazemos do Senhor o centro da nossa vida, nós começamos a colocar o nosso coração em Deus, onde a gente se permite sermos cheios do Espírito, onde nós nos permitimos nos movermos no Espírito, onde nós nos permitirmos sermos direcionados pelo Espírito, onde nós procuramos ter uma vida de temor, amor a Deus em nosso coração. E isso vai implicar em renúncias, isso vai implicar em abrir mão, isso vai implicar muitas vezes em sofrimento, isso vai implicar em aparentes perdas no meio da caminhada. Mas tudo isso irá te conduzir para que você possa viver a promessa ou as promessas de Deus sobre a sua vida. As promessas, para que se possa viver a promessa de Deus, há um caminho a ser trilhado. Muito se fala sobre promessa, poucos vivem e experimentam em suas vidas. Por quê? Porque existe um caminho a ser trilhado. E somente quando estamos dispostos a pagar o preço necessário para vivermos as promessas de Deus é que elas, de fato, se manifestam em suas vidas. E aí você pode ter certeza, se você trilhar esse caminho, se a exemplo de Simeão você trilhar esse caminho, o exemplo de Ana você trilhar esse caminho, um caminho do temor ao Senhor, um caminho de fazer do Senhor o centro, a prioridade da sua vida, você pode ter certeza que Deus te conservará
Deus te sustentará, Ele te fortalecerá, Ele te ajudará para que você viva as promessas dele em sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, por esse tempo aqui reunidos. Peço que abençoe os teus filhos, que o Senhor os capacite, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os instrua, mediante a tua graça e o teu amor. Que a tua misericórdia, a tua bondade, a tua paz esteja sobre cada vida. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.